Há momentos em que o tempo parece se dissolver entre os dedos. E, mesmo quando tudo fora de nós segue em movimento por dentro, é como se estivéssemos parados diante de uma porta que nunca se abre. Uma porta chamada mudança. Você já sentiu isso? Talvez você esteja exatamente aí, em silêncio, esperando algo mudar, esperando que o universo te note, que alguém veja sua dor, que a resposta chegue, que a vida, enfim, te alcance. Mas a verdade é que, muitas vezes, a espera não é apenas um intervalo. Ela se torna uma prisão invisível. E o mais cruel é que essa prisão foi construída não com grades, mas com crenças, com frases antigas que você ouviu ou repetiu tantas vezes, que hoje parecem verdades biológicas. Ainda não é o momento. Não sou suficiente. Preciso esperar mais um sinal. Bruce Lipton, ao mergulhar nos mistérios da epigenética, nos mostra algo profundamente libertador. Suas células, todas elas, estão ouvindo aquilo que sua mente acredita. Se você acredita que ainda precisa esperar, se acredita que algo ainda falta para ser digno da mudança, o seu corpo entende isso como um comando, e ele obedece. Cada pensamento molda o campo químico onde suas células vivem. Cada emoção reforça ou enfraquece seu potencial. E é por isso que tanto os sentem como se estivessem travados, não por falta de capacidade, mas por um condicionamento silencioso que os ensinou a aguardar indefinidamente. Pense nisso. Se você fosse um jardineiro que planta sementes todos os dias, mas nunca rega, por achar que a gota de hoje ainda não é suficiente, quanto tempo levaria até que algo florescesse? A vida, assim como a semente, precisa de presença, precisa de ação, precisa de fé encarnada, aquela que age, não só espera. Joe Dispenza fala sobre isso com clareza. Enquanto sua mente gira em torno de pensamentos repetidos, ela ativa os mesmos circuitos neurais, os mesmos padrões energéticos. E assim, a realidade não se move. Não porque não há possibilidades, mas porque o seu campo vibracional, está preso a versões antigas de si mesmo. Mas e se esse vídeo for o ponto de virada? E se aqui e agora você não apenas ouvisse essas palavras, mas deixasse que elas atravessassem suas defesas internas e tocassem onde a mudança realmente começa, na vibração que você sustenta, mesmo em silêncio? Este espaço foi criado para isso, para acolher sua espera com respeito, mas também para te lembrar de algo que talvez tenha esquecido. Você não está quebrado, está despertando. E o tempo da transformação começa quando a crença muda de dentro. Hoje, juntos, vamos caminhar por dentro dessa muralha invisível. Vamos desconstruir o hábito de esperar. Vamos ativar com sabedoria e alma uma nova frequência de presença. E se você sente que isso toca um lugar profundo em você, respire fundo agora. E se permita ir até o fim. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também está esperando por um recomeço. Porque quando uma alma desperta, ela acende luzes em outras também. Você já reparou como certas frases se repetem dentro de você sem que perceba? Elas surgem baixinho, quase como um sussurro. Ainda não é meu momento, talvez mais para frente. Agora não dá. Frases que, à primeira vista, parecem prudentes, até sensatas, mas que, se forem escutadas tempo demais, tornam-se como âncoras invisíveis, mantendo sua alma ancorada num cais que já deveria ter sido deixado para trás. Bruce Lipton, em seus estudos sobre o subconsciente, nos alerta. A mente subconsciente não questiona, ela aceita. E quando aceita, transforma aquela frase em comando biológico. Se a ordem interna for espere, então o corpo, em todos os seus níveis, obedece. As células param de criar. Os caminhos se estreitam. A vida parece congelada. E você sente que está vivo, mas não fluindo. Existe um fenômeno pouco falado, mas muito vivido. O efeito Galateia invertido. Quando você acredita com convicção que algo bom pode acontecer,
Você se prepara, se abre, colabora com a mudança, mas o contrário também é real. Quando a expectativa é baixa, quando o pensamento é tanto faz esperar, sua energia recua. Sua vibração se acomoda no quase. E o salto não vem. Por isso, hoje, quero te propor um gesto de presença. Simples, mas profundo. Feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar e escute. Quais são as frases que mais se repetem dentro de você quando pensa em mudança? Talvez você ouça, não sou capaz ainda, ou, quando tudo estiver perfeito, eu começo. Agora traga para si uma nova afirmação, mas não apenas como frase, como corpo, como emoção. Sinta essa. Estou preparado. E cada pequena ação confirma isso. Repita em voz baixa, mas com intenção verdadeira. Estou preparado. E cada pequena ação confirma isso. Isso não é um mantra mágico, é um lembrete vibracional. Porque cada vez que você afirma com presença, algo em você começa a se reorganizar e o corpo começa a obedecer a uma nova ordem, não mais a espera, mas o despertar. Existe algo que poucos compreendem, mas que muda tudo quando é sentido de verdade. Sua vida não responde aos seus genes, ela responde aos seus sinais. Bruce Lipton nos mostra que não é o DNA que dita seu destino, é o ambiente ao redor das células e, principalmente, as emoções e crenças que esse ambiente carrega. Em outras palavras, sua biologia escuta sua vibração e ela se transforma conforme o campo invisível que você emite a cada instante. Muitos, sem perceber, seguem esperando por um sinal externo, um acontecimento, uma validação, um empurrão do universo. Mas e se o verdadeiro sinal que você precisa for aquele que só pode nascer dentro? E se o ponto de virada for interno, silencioso, quase imperceptível, mas profundamente real? A reprogramação do seu campo começa com 3 passos. Eles não exigem esforço, apenas presença. Primeiro, identifique a crença limitante que tem vivido em você por tempo demais. Pode ser sutil, pode estar mascarada de prudência ou de proteção, mas você sabe qual é. Talvez seja, não sou merecedor, ninguém me vê ou já é tarde demais. Segundo, substitua por uma crença que converse com o seu potencial. Mas atenção, ela não deve ser só racional. Precisa ter corpo, precisa ter emoção. Uma crença nova não é apenas uma ideia bonita, é uma sensação que aquece, que vibra, que pulsa dentro. Por exemplo, sou guiado por uma inteligência amorosa, estou pronto para receber. Terceiro, repita essa crença com consciência, todos os dias, por pelo menos 21 dias, mas não de qualquer forma. Não como uma obrigação mecânica. Repita em um estado de coerência, onde sua respiração se acalma, onde o corpo está presente, onde o coração está junto. Não pense apenas com a cabeça. Pense com o peito. Pense com a alma. É nesse espaço de repetição viva que o campo invisível começa a mudar. E quando o campo muda, a realidade começa a responder, não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Talvez você já tenha tentado pensar positivo. Repetiu afirmações, mentalizou coisas boas, se esforçou para manter a fé. Mas mesmo assim, nada parecia mudar de verdade. Por quê? A resposta pode ser desconcertante, mas libertadora. Seu corpo não acreditou. Bruce Lipton nos lembra que o pensamento sozinho não move montanhas, porque o que reprograma sua biologia não é apenas o que você pensa, é o que você sente enquanto pensa. Se você mentaliza, eu sou amado, mas ao mesmo tempo sente solidão. O comando que o corpo recebe é o da solidão. Se você diz, eu sou próspero, mas sente medo de faltar, seu campo vibra o medo e não a abundância. A mente envia a imagem, mas é o sentimento que ativa a mensagem. Quando você apenas pensa sem sentir, os canais neurohormonais não se abrem. É como tentar acender uma fogueira sem calor. O fósforo até risca,
mas não há combustão. Por isso, é preciso criar pontes entre o pensamento e o corpo. Gestos simples, mas carregados de intenção, podem ativar essa ligação, podem tornar uma crença nova, viva. Agora, experimente algo com presença. Coloque a palma da mão no centro do peito. Feche os olhos. Sinta o seu pulso. Perceba que há vida pulsando aí dentro, mesmo no silêncio. E diga em voz baixa: eu sou digno da mudança que desejo viver. Sinta cada palavra como um abraço por dentro. Não tenha pressa. Repita mais uma vez: eu sou digno da mudança que desejo viver. Esse é o seu ritual de ressonância. Esse gesto, feito com verdade, solda a memória emocional ao pensamento. E é isso que o corpo entende como verdade. Quando o corpo acredita, a transformação começa. Há dores que não gritam, mas pesam. Há padrões que não se mostram, mas nos prendem. E o mais silencioso desses padrões é aquele que se repete tanto que se torna pedra, uma pedra energética, emocional, invisível aos olhos, mas sentida no corpo, no cansaço, na estagnação, no vazio. Bruce Lipton nos convida a olhar para esses padrões não como erros, mas como formas antigas de proteção, que com o tempo se endureceram como calcificações. Elas foram úteis um dia, mas hoje? Talvez estejam te impedindo de viver algo novo. Pense em uma nascente de água pura tentando brotar. Mas sobre ela há uma camada grossa de pedras. As pedras são antigas, familiares, mas impedem o fluxo. Assim também acontece com suas crenças mais antigas. Mesmo seus sonhos mais desejados, se repetidos apenas na mente, sem emoção nova e sem movimento, podem virar armadilhas. A mente acredita que está cocriando, mas, na verdade, está apenas rodando em círculos. Por isso, hoje, te convido a um gesto simbólico, um gesto de liberação. Pegue um papel, respire fundo e escreva nele o padrão que você sente que se repetiu por tempo demais. Pode ser uma frase, um sentimento, uma história. Escreva com verdade. Depois, em outro papel, escreva uma nova crença, algo que represente o fluxo, o sim à vida, o recomeço. Agora rasgue ou queime com segurança o primeiro papel. Veja nesse gesto não só uma ação, mas uma decisão energética. Você não está apagando o passado. Você está dizendo a ele: obrigado, mas agora eu escolho algo novo. Esse pequeno ritual não muda o mundo fora, mas muda o seu campo. E onde há liberação, há espaço para florescer. Há uma ideia muito difundida sobre manifestação que, aos poucos, tem perdido sua essência. A crença de que manifestar é atrair coisas. Como se a realidade fosse um catálogo cósmico onde bastaria desejar para receber. Mas e se a verdadeira manifestação não for sobre atrair, mas sobre redefinir quem você é em vibração? Bruce Lipton nos mostra que o corpo humano é, antes de tudo, energia em expressão constante. Joe Dispenza reforça que o campo que criamos com o coração e a mente juntos é o que conversa com a realidade ao nosso redor. Ou seja, você não manifesta porque pediu, você manifesta porque emitiu. E o que você emite é o que responde. Quando você começa a vibrar a partir de uma nova verdade interior, não porque quer provar algo, mas porque realmente sentiu, o mundo já começou a mudar, mesmo que nada lá fora ainda tenha acontecido. Isso significa que o ponto de partida não é o objeto externo, é o emissor interno, você. E como mudar esse emissor? Com presença, com emoção real, com coerência entre aquilo que você pensa, sente e vive. Agora, eu quero te guiar numa prática simples, uma meditação breve de alinhamento. Feche os olhos, respire devagar. Inspire em 4 tempos, segure por 4, expire em 4. E mais uma vez. Traga à sua mente uma imagem, não de algo que você quer alcançar, mas de como você se sentiria se isso já estivesse acontecendo agora. Segure esse sentimento por alguns instantes. Sinta ele no peito,
na respiração, na pele, na alma. Este é o seu novo campo. Não espere provas. Você já está vibrando. E tudo que é coerente com isso já começou a se mover em sua direção. 5 minutos por dia. Com verdade, com presença. É o suficiente para acender uma nova frequência. Talvez ninguém tenha te contado isso. Mas a espera prolongada não é sinal de paciência. Ela pode ser um reflexo da dor. Uma tentativa silenciosa de proteger-se do fracasso, de não se frustrar novamente, de não ter que lidar mais uma vez com o vazio que ficou depois da última tentativa. Mas há algo que Bruce Lipton revelou com clareza. Quando uma crença se une a uma emoção real, as células mudam em segundos, o corpo desperta, o campo se reorganiza e a vida responde. A espera rende, sim, ela rende medo, inércia, dúvida, mas a frequência nova, aquela que nasce quando você diz sim com o corpo inteiro. Ela floresce. Floresce não por milagre externo, mas porque o terreno dentro de você deixou de ser deserto e voltou a ser fértil. Pense numa pedra, fria, dura, imóvel. Mas, quando exposta ao calor intenso, ela começa a revelar cores, veios ocultos, caminhos de luz que antes estavam cobertos. Assim também é a sua alma. Ela carrega, dentro de si, veios de potencial, de beleza, de renascimento. Tudo o que falta é calor vibracional. Joe Dispenza diz que, no campo quântico, o futuro já existe, já está lá. Não como destino, mas como possibilidade vibrante. A pergunta é, você está sentindo isso agora ou ainda está esperando? Feche os olhos. Traga à mente uma mudança que você deseja com verdade, não só como ideia, mas como presença sentida, como emoção que já pulsa, e respire. Respire essa versão nova de você. Não há pressa, mas também não há mais tempo a perder. A frequência que você sustenta é o que transforma o mundo que te cerca. E agora, se essa mensagem tocou algo profundo em você, escreva nos comentários. Quando parei de esperar, algo em mim renasceu. E compartilhe sua história. Porque isso não é só um vídeo, é um chamado. E quando uma história é contada com verdade, ela acende luzes em outras consciências. Se inscreva no canal e envie esse vídeo para quem também está à beira de um salto, mas ainda não se lembrou que pode voar.